Quem nunca viajou na imaginação, criando teorias sobre o funcionamento do nosso misterioso universo? Mas já pensou alguma vez no universo emoção? As emoções ficaram tão comum e presente no nosso dia a dia que não damos quase nenhuma importância a elas. E você, como se classificaria? É uma pessoa emocionalmente saudável? Consegue filtrar e gerir as suas emoções em momentos de caos e estresse? Consegue manter um bom equilíbrio mental em ambientes como trabalho, escola, faculdade, socialmente ou num relacionamento? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e esse é o primeiro vídeo de resenha de livro que eu tô fazendo, eu vou começar a fazer. Eu vou começar pelo homem mais inteligente da história. Ele é do autor Augusto Cury, foi publicado em 2016, é um livro de ficção e tem 272 páginas. E trata-se justamente disso, de nossas emoções. Augusto Cury escreveu essa obra em forma de romance, ele passou 15 anos, imagina só, 15 anos, velho. 15 anos estudando e escrevendo esse livro. O protagonista dessa história se chama Marco Polo. Ele é um psiquiatra, cientista e especialista no funcionamento da mente. E dentro da história também ele é autor do primeiro programa mundial de gestão de emoção. Então, gente, eu achei interessante contar pra vocês do que se trata esse livro de uma forma diferente, criando um contexto através do próprio livro, ao invés de simplesmente contar, tá ligado? Catar e contar. Eu vou criar um contexto pra fazer com que você compreenda de uma perspectiva mais interessante. E pra isso, o próprio livro já começa contando um pouco da sociedade e o rumo que ela está tomando em não gerir as nossas emoções e também as consequências disso. Já dentro da história, no primeiro capítulo, Marco Polo, o protagonista, ele está numa conferência nacional da ONU que está os grandes representantes da elite de cada grande país do mundo. E lá estava presidentes, ministros, psicólogos, sociólogos, médicos, todo tipo de pessoa, estavam todos juntos para discutir o rumo em que a sociedade está tomando, está seguindo, com um aumento assustador de violência, de bullying nas escolas, de corrupção na política, de homicídio, de suicídio, de terrorismo, tá ligado? De tudo de horrível está acontecendo. Então eles se juntaram para discutir e criar uma solução que apaziguasse a população, o povo, com tantas atrocidades nesse caos terrível, tá ligado? Ih, rapaz. Então, já no fim da conferência, eles passaram tipo um dia inteiro, Marco Polo se pronuncia porque ele tá indignado, porque estava acabando e eles não tinham ainda chegado a uma solução sólida. Eles estavam lá, passaram o dia inteiro discutindo e praticamente tipo adiaram a conferência para um próximo dia porque não chegaram numa conclusão. Uma coisa que estava muito além do controle deles. Então eles, como iam adiar, Marco Polo tava indignado, tá ligado? O cara ficou puta. Não pode adiar isso aí, ele quer uma solução, tá ligado? Ele se pronuncia, então um dos representantes, ele fala que não tá aberto às opiniões da plateia, ou seja, só eles podem decidir o nosso futuro, tá ligado? Aí o Marco Polo, ele fala, as grandes ideias não pertencem às lideranças políticas, mas das mentes de quem as tem. Eu não entendi o que ele falou. Todo mundo fica meio tenso, ele pensa assim, como se fossem só eles dignos de opinar. Então ele fala, por favor Marco Polo, seja breve, fala aí, o que você quer falar? Então Marco Polo diz, senhoras e senhores, não pisamos apenas na superfície do planeta Terra, mas também nas camadas superficiais do planeta emoção. E diz que uma das principais causas disso é o formato da educação clássica ter se tornado excessivamente cartesiana, linear, lógica, desprezando as habilidades socioemocionais capazes de proteger a psique, as emoções. Aí todo mundo assim, tá ligado? Fica perplexo, mano. Todo mundo para. Caramba, quem é esse cara? Como cada um era de um país, tá ligado? Os caras começam a falar na língua dele. Já até, what the fuck? What the hell? Shit, nice. Quem é esse cara, mano? Cara, você viu o que ele falou, velho? Você acreditou? Você acha que é verdade isso aí? Ei. Então uma senadora americana pergunta, doutor Marco Polo, o que é ser gestor da emoção? Então o Dr. Marco Polo responde que é saber gerenciar os pensamentos, proteger as emoções, liberar a criatividade e ser protagonista da própria história. A educação clássica crê que a maneira de formar mentes brilhantes é bombardear o cérebro com milhões de dados e fazer os alunos assimilá-los. Novamente, palmas para o Dr. Marco Polo. E ele diz ainda mais o que a tecnologia pode influenciar em tudo isso. Hoje em dia, uma criança de 7 anos tem mais informações que imperadores romanos. Uma de 9 mais que Sócrates ou Platão. O excesso de informação torna-se lixo intelectual. Estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. E eu lhes pergunto, e não é? A tecnologia deixou tudo muito mais fácil pra gente. Você está me vendo em casa agora, em qualquer parte do mundo.
você pode me ver. A gente pede comida em casa, consegue trabalhar sentado na sua cama, mas o número de pessoas ansiosas, insatisfeitas, inseguras, eu poderia dizer que até depressivas, cresce junto. Marco Polo diz que a principal característica disso, e dá o nome de mendigos emocionais, é fazer pouco do muito. Por exemplo, os pais têm pavor de que os filhos se tornem dependentes de drogas, mas sem perceber, eles viciam os cérebros deles com o excesso de estímulos. Então, ainda na conferência, outra pessoa levanta e pergunta: o excesso de presente pode prejudicar nossos filhos? Então, novamente, Dr. Marco Polo surpreende a todos respondendo: pode ser uma violência contra a saúde emocional deles. Pode levá-los a precisar de cada vez mais estímulos para sentir migalhas de prazer. Não são só as drogas que causam dependência. Então diz a todos para darem aos seus filhos o que o dinheiro não pode comprar, como sua presença, sua história, as coisas simples da vida. Ensinem aos seus filhos a contemplarem o belo. Esse é o presente dos presentes. Contemplar o belo, gerir as emoções, coisas simples, mas necessárias para nossas vidas. E esse era o ponto em que eu queria chegar, construir todo esse cenário para que vocês compreendessem melhor com exemplos claros do próprio livro. E talvez para quem não saiba, contemplar o belo seria você apreciar as pequenas coisas da vida. As pequenas coisas, aqueles momentos realmente preciosos que a gente leva aqui pra sempre, tá ligado? Tipo, como coisas tão simples como um pôr do sol, um dia num lugar que você gosta, uma vista, uma bela vista. Muita gente vai pra uma bela vista, mano, e ao invés de curtir o ambiente, vai lá, tira foto pro Instagram e volta. A pessoa tá com a mente ligada em quantas curtidas vai ganhar na foto e não tá ali apreciando realmente o dia. Mas agora eu pergunto, os grandes pensadores, as pessoas, as mentes brilhantes que passaram pelo nosso mundo, será que eles contemplavam o belo? Geriam bem suas emoções? Há outro trechinho no livro que eu vou ler para vocês. Marco Polo diz: Einstein era depressivo, Kafka pessimista, Van Gogh hipersensível e Nietzsche mórbido. O sucesso financeiro, político, intelectual, se não for trabalhado, gera insucesso emocional, leva a uma psicoadaptação ao próprio sucesso, fazendo com que pessoas precisem de muito para sentir pouco. Bem pouco mesmo, tá ligado? Bem pouquinho mesmo. E não é verdade, muitas celebridades, muitos famosos que atingiram um sucesso incrível, que muitas vezes mudaram a vida das pessoas com seus talentos, que têm vidas incríveis, passam por transtornos emocionais. Então, milagrosamente, uma pessoa na plateia pergunta: Dr. Marco Polo, Jesus, ele filtrava bem suas emoções? O Dr. Marco Polo, ele é ateu. Ele acredita que Jesus, ele até fala que o personagem Jesus foi criado por um bando de galileus da vida. Tipo, ele acha que filósofos praticamente criaram Jesus, inventaram o personagem, ou ele até acha que talvez filósofos embutiram essas habilidades em uma pessoa na época. E como o Dr. Marco Polo é ateu, ele sempre se recusa nas suas palestras ou em qualquer outra coisa a discutir sobre religião e fala pra mulher que, por coincidência, era sua esposa que não vai discutir sobre religião. Mas daí a mulher insiste e fala: ora, mas quem está perguntando de religião? Estou perguntando se Jesus geria bem suas emoções. E gente, agora chegou um momento do vídeo que eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que vocês abrissem a mente, que vocês não julgassem as ideias, mas sim observassem e absorvessem as possibilidades. Talvez coisas que nunca passou na sua mente, possibilidades e perspectivas diferentes de olhar isso que eu vou discutir aqui agora. Olhando por essa perspectiva, tirando a parte religiosa que tem por trás, seus feitos sobre-humanos, ou seja lá o que você conheça, será que Jesus era um bom gestor da emoção? Será que ele contemplava o belo? Ele conseguia gerir e manter um equilíbrio em momentos de caos e estresse, pressão? Ou ele era uma pessoa que carregava o mundo nas costas? Ele ajudava os outros, mas talvez seria depressivo? Embora por tudo que tenha passado não seria para menos, não acha? Se a gente for ver bem, ó, seguido, traído, torturado e morto, eu diria que seria motivo para ele ter ódio pela humanidade. Mesmo se tratando de Jesus, ele ainda assim era um ser humano. E é por isso que eu achei esse livro tão incrível. E o que me fez querer ler ele não foi nem o título, foi o que está escrito aqui no cantinho aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ler.
Aqui, ó. A épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu, para desvendar a fascinante mente de Jesus. Cara, olha essa capa. Olha a beleza disso, meu amigo. Olha isso aqui. Linda demais. Esse livro aqui é mágico. Muita gente pode julgar isso aqui, que é desvendar a mente de Jesus. Mas eu não absorvi como desvendar. Muitas vezes a gente não conhece nem nós mesmos. Como que a gente vai desvendar outra pessoa, ainda mais Jesus, o homem mais conhecido da história? Mas aqui ele pega pontos em que eu nunca vi outra pessoa pegando. E esse foi o contexto que eu achei interessante criar para mostrar para vocês como é importante nós gerir as emoções da gente e também através de Jesus, o que ele diz sobre isso. E a partir disso a história se desenrola. O Dr. Marco Polo é casado com Ana, eles têm um filho e levam uma vida feliz e contente, com um sorriso nos dentes, até que, infelizmente, Ana morre. E se torna meio que um drama, porque sobra só Marco Polo e seu filho. E esse menino acaba, 15 anos ele tem, acaba seguindo um caminho complicado, difícil. Mas pra sua sorte ele tem um pai psiquiatra que até pra ele é um desafio. Embora ele seja um psiquiatra, mas é um ser humano e ele sente falta de uma pessoa que perdeu como qualquer outra. Não é um super-homem, tá ligado? Mas ele tem uma facilidade melhor para lidar com problemas. E ele também aceita o desafio que a falecida mulher dele deu e vai estudar a mente de Jesus. Mas ele vai estudar, é incrivelmente criativo a forma com que ele estudou a mente de Jesus. Ele chama também um outro amigo dele ateu, professor de uma universidade, inteligentíssimo, outros 2 teólogos e a sua secretária que seria de moderadora. Ela ia questionar as ideias, aprofundar, criar conclusões, e eles fazem isso em forma de debate. Eles juntam numa mesa e nomeiam isso como a mesa redonda. E o que é mais interessante ainda é que Dr. Marco Polo, ele não começa estudando diretamente Jesus. Ele estuda primeiro o médico Lucas, que escreveu uma das melhores biografias de Jesus na época, e depois estuda Maria, a mãe de Jesus, só para depois chegar em Jesus. Cara, é só lendo para você mergulhar na intensidade de que é ler cada página desse livro. É muito bom. Olha só os termos de estudo que Dr. Marco Polo impõe quando convida os 2 teólogos para participar do debate. Entusiasmado, o notável teólogo do Vaticano comentou: sabemos que você é um pesquisador do processo de construção de pensamento e de formação de pensadores. Sentimos-nos honrados em estudar o Evangelho de São Lucas com você, Dr. Marco Polo. Desculpe-me, Dr. Alberto, respondeu o Dr. Marco Polo. Não me sinto honrado em estudar o Evangelho de São Lucas, mas do homem Lucas, com suas possíveis loucuras e sanidades, sua serenidade e superficialidade. Você, Dr. Alberto, representa o catolicismo e você, Dr. Thomas, o protestantismo. Pois bem, só aceitarei esse debate se ele for livre, sem religiosidades, sem holofotes, sem freios, sem medo de discutir, colocar em xeque qualquer ideia, dogma ou conceito. Vamos debater Jesus sob o manto da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia. Dr. Alberto e Dr. Thomas se entreolham, engolem em seco e respondem: aceitamos as condições. E o que eu achei bacana é que o Dr. Marco Polo, ateu, estudar o livro, a biografia de um médico, retira boa parte da inclinação religiosa que tem por trás. E depois, Dr. Marco Polo, ele lista 10 habilidades que ele vai analisar em Jesus. Habilidade de gestão de emoção, capacidade de filtrar estímulos estressantes, competência para debelar focos de tensão e se reinventar no caos, capacidade para libertar seu imaginário e desenvolver a criatividade, resiliência para limiar e para suportar frustrações, prazer sustentável e capacidade de contemplar o belo, capacidade de pensar antes de agir e autocontrole, capacidade de ser empático e de construir pontes interpessoais, habilidade de formar pensadores e mentes brilhantes e capacidade de ser autor da própria história e consciência crítica. Acabou. Magnífico. Essas 10 habilidades são a fonte de uma vida de paz para qualquer pessoa. Uma simples observação que eu achei foda, tornou Augusto Cury para mim um cara foda, foi que no começo do livro do médico, do São Lucas, ele deixa claro as suas intenções de por que escreve a sua biografia, o seu livro. E muitos estudiosos da Bíblia deixavam passar batido esse ponto, e Augusto Cury, ele descobriu a importância desse sutil detalhe. E lembrando que esse vídeo não tem nenhum intuito religioso, eu só achei interessante falar isso, porque mostra
mostra o nível e a profundidade com que ele foi aos estudos para realmente achar um sutil detalhe, assim, uma coisa importante, e a gente debater sobre isso. Se você pegar a sua Bíblia agora, o primeiro capítulo de São Lucas, versículo 3, está escrito assim: pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ou seja, ele escreveu a uma só pessoa, dedicou a um amigo. Agora eu lhes pergunto, quem faz isso? Para escrever um livro, às vezes demora anos. E quem nesse mundo, que o tempo todo tá correndo contra o tempo para fazer as coisas, dedica tempo e ainda mais um livro a uma só pessoa? Eu diria que é um desperdício de tempo, não é mesmo? Mas na verdade, esse poderia ser o maior significado do verdadeiro amor ao próximo. É o que o dinheiro não poderia comprar. Muitas vezes não dedicamos tempo nem para quem dizemos amar, ou pior, não temos tempo nem para nós mesmos, nos tornando máquinas de trabalhar e realizar tarefas. E é por isso que no começo dos estudos de Dr. Marco Polo, ele admira o Dr. Lucas por ser uma pessoa talvez solidária. E como ele dedicou a uma só pessoa, Dr. Marco Polo diz que também pode-se deduzir que o livro de Lucas não era uma propaganda política ou uma peça de marketing de uma religião. Como ele era médico, lógico, um homem racional, ele escreveu seu livro livre de muitos pontos e acontecimentos sobrenaturais, que na época acontecia bastante, como a Bíblia inteira conta, tá ligado? E acho que o ponto em que mais chega próximo disso é a passagem que ele conta que Jesus passou 40 dias no deserto sem água e comida. É uma coisa que nos deixa não duvidando, mas assim nos questionando, porque é uma coisa muito ultrapassada de nossos limites até para Jesus, que era também um ser humano. Mas esse era o que mais chega próximo de talvez algo sobrenatural. E ele passou anos e entrevistou muita pessoa que viveu junto com Jesus, os discípulos, e ele é uma das pessoas, dos biógrafos, que mais chegou perto de Maria. É possível que ele seja um homem lógico, que não aprecia fantasias, então ele deve ter escrito algo verdadeiro, buscado fontes racionais para escrever a sua biografia. Então eu diria que dá um belo debate. Comenta aqui embaixo se você acha que por ele ser médico e ter escrito a uma só pessoa está livre das camadas da religião. Escreve aqui embaixo se você acha que tá ou se você acha que não. A sua opinião sobre isso ou sobre qualquer outra coisa de que nós discutimos até agora. E depois Marco Polo estuda a personalidade de Maria, mãe de Jesus, e olha, é algo de se impressionar. Ele estuda quem foi ela, como que ela geria suas emoções, e é realmente uma pessoa muito admirável. E para ter sido escolhida para dar a luz ao Messias, já dá pra gente imaginar, né? E depois chegamos a Jesus e olha, é algo que não cabe no imaginário humano. E se você já conhece a história de Jesus, eu não preciso nem dizer, né? E o que eu achei genial foi essa nova visão, essa perspectiva diferente que a gente tem de Jesus através desse livro. A religião, eu sinto que ela pega só o meio ali superficial, só aquela parte de milagres, de grandes feitos, mas cada palavra poética de Jesus traz ensinamentos literalmente transformadores para as nossas vidas. Um de seus ensinamentos que ele dá, dar mais e cobrar menos. Olha só, você dá mais e cobra menos. Sempre que você for cobrar alguém de algo que você acha que ela deve fazer, que ela deve cumprir, ou de algo que você gostaria que ela fizesse, lembre-se, dar mais, seja paciente, cobrar menos. Eu pergunto, julgar erros é um raciocínio lógico ou complexo? Algo que está incorreto, uma pessoa fez algo errado ou você acha que está errado, é algo complexo ou simples? É um raciocínio lógico, uma coisa fácil ou é difícil? O que você acha? Você pausa o vídeo, por favor, aqui agora e comenta nos comentários o que você acha, se é fácil ou simples. Comenta mesmo, deixa lá, não importa que você talvez não tenha a mesma opinião com o que eu vou falar aqui, mas eu acho interessante a gente fazer essa discussão, esse debate. Então, bom, se você já comentou, Augusto Cury, ele diz que julgar erros é um raciocínio fácil, lógico, linear e qualquer computador consegue ser um especialista em apontar falhas. E agora, a compaixão, você acha que é um raciocínio lógico ou difícil? O que seria? Ele diz que a compaixão, a tolerância, o respeito pelos diferentes são habilidades tão complexas que ultrapassam os limites da lógica, os computadores jamais o terão. Só nós, seres humanos, somos capazes de ter realmente as habilidades da compaixão. E outro ensinamento foda que Jesus deixou é as habilidades socioemocionais, como pensar antes de agir, empatia, resiliência, gestão de emoção, são vitais para arquivar janelas saudáveis e não doentias no córtex cerebral. Agora o resto eu vou deixar para que vocês
apenas leiam um livro. Embora vocês tenham aqui alguma ideia, algum conhecimento bacana através do vídeo, ler o livro, entender, é outra coisa totalmente diferente. Então eu recomendo, é muito bacana, você consegue colocar pontos e habilidades na sua vida que você jamais sabia que existia, tá ligado? A gente nunca pensou por essa perspectiva. Ele, sendo uma pessoa incrível, por que não incorporar na nossa vida as crenças e as habilidades dele para nos transformar como seres mais bem evoluídos desta terra, deste planeta? E olha, se eu pudesse descrever esse livro em uma palavra, ele seria paciência. A forma com que Augusto Cury aborda os temas, a forma da escrita dele, a forma com que ele nos dá todo esse conhecimento, nos dá muita paciência, e isso automaticamente reduz a sua ansiedade, tornando você uma pessoa de paz. Serve para tornar você mais paciente e você se torna mais tranquilo. Com a paciência você faz qualquer coisa. Imagina a paciência. Paciência, você tem paciência para tudo. Melhor presente. Eu queria ir no mercado agora e comprar paciência. Quando você tá na fila do mercado ou esperando para chegar o final de semana, pim, liga a paciência aqui, pô, já era. A paciência é a chave para manter a tranquilidade e a presença em nossas vidas. Com isso, conseguimos fazer qualquer coisa. Os empregados querem ser chefes, os chefes querem ser políticos, os políticos querem ser reis e os reis querem ser deuses. Mas a única pessoa que foi chamado de filho de Deus queria ser humano. Agora, na minha opinião, uma das qualidades mais respeitosas e admiráveis em Jesus é a humildade. A humildade, você faz, é tudo. Ai que beleza, começou a chover. Ainda bem que começou a chover no final do vídeo, porque está tudo certo. Se você gostou desse vídeo, eu peço imensamente, por favor... Caralho, que susto, viado. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você, por favor, por gentileza, que compartilhe com alguém que você acha que poderia agregar na vida dela algum conhecimento, alguma coisa, instigasse a ler um pouco, ou ler o livro, ou que ajudasse bastante na vida. Só vantagem de ler o livro. Além de você estar lendo, você está pegando habilidades para você incorporar na sua vida e melhorar como pessoa. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ou gostaria desse tipo de conteúdo. Se você gosta também de ver resenhas, coloca aqui embaixo nos comentários o nome de algum livro que você gostaria que eu trouxesse aqui a resenha e eu trarei. Tá show de bola, é nóis e até mais. Obrigado. E vai assistir esse vídeo aqui.